Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui nesse domingo, começando a última lição desse trimestre, a lição de número 13, onde nós falaremos sobre a leitura da Bíblia e a educação cristã. Então, assuntos tão importantes, com certeza nós vamos finalizar esse trimestre com chave de ouro, abordando esse assunto tão importante e rico para as nossas vidas. Irmãos, lembrando, os irmãos podem ver na capa das suas lições, nós estamos estudando nesse trimestre sobre a supremacia das Escrituras, falando como a Bíblia é a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Então, tem sido lições lindas, preciosas, que têm nos ensinado muito a respeito da palavra de Deus e com certeza, irmão, tem edificado em muito a nossa vida. Então, o nosso texto áureo, os irmãos podem ler aí nas suas lições ou acompanhar na sua Bíblia Sagrada. A de hoje se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 13, que diz: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. A nossa verdade prática diz que a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Glórias ao Senhor por isso. Agora nós faremos a nossa leitura bíblica em classe. Os irmãos podem acompanhar também aí nas suas lições, ou de preferência abrir a sua Bíblia. Ela se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, os versículos do 6 até o versículo 16. Vamos juntos então ler a palavra de Deus, que diz assim: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras de fé e de boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Glórias ao Senhor. Irmãos, que leitura linda e preciosa. Quando nós juntos meditamos na palavra do Senhor, o Espírito Santo, irmãos, é capaz de nos fazer compreender, e tocar em nosso coração. Então, para nós nos prepararmos, com certeza Deus já colocou este assunto no coração do nosso professor de hoje, nosso irmão evangelista Milton Vicente, e com certeza o irmão Milton vai ser um instrumento de Deus nesta manhã para nos ensinar a sua palavra. Como é bom, irmãos, estarmos reunidos para juntos nós aprendermos a palavra de Deus. Então vamos, juntamente com o nosso professor, irmão Milton, aprender a santa, inerrante e infalível palavra de Deus na lição de hoje, na nossa querida Escola Bíblica Dominical. Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor. Estamos nessa manhã deste dia. Nós vamos estudar a última lição desse trimestre, um trimestre muito abençoado. Eu tiro por experiência própria lições maravilhosas que nos ensinou como nos inteirar com as Escrituras Sagradas, com a Bíblia, propriamente dito. Nós estamos estudando sobre a supremacia das Escrituras, todas foram muito importantes e fomos presenteados com essas duas últimas lições agora, que nos fez inteirar, que nos fez aproximar, que nos colocou inseridos em todo o processo de educação, de aprendizado, de discipulado e a necessidade e a carência de nós estar inseridos nesse processo de leitura e de prática das Escrituras. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a leitura da Bíblia e a educação cristã. Primeiramente,
falamos do currículo adotado. Currículo é o conteúdo que nós temos para o estudo da nossa escola. Então, o que é o currículo? Vemos que a excelência da escola dominical é o ensino da Bíblia. Nós extraímos todo esse currículo, todo esse conteúdo da Bíblia para nós termos material, né, didático e pedagógico para as nossas lições, as nossas aulas. As revistas que integram esse currículo, elas todas são lições bíblicas. A própria lição aqui na capa, né, lições bíblicas. Então esse é o nosso currículo, nosso conteúdo. No capítulo 5 de João, nós vamos ler, para ficar bastante patente ao que nós estamos falando, que foi um convite do próprio Jesus, né, versículo 39 do capítulo 5, Jesus vendo a necessidade deles encontrarem o caminho e não errarem, ele disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Glória a Deus. Jesus nos convidando a ler as Escrituras, a examinar as Escrituras. Esse versículo indica que a Bíblia é o livro base para todo o seu ensino e aprendizagem. Esse currículo, esse conteúdo, ele preserva a autoridade suprema da palavra de Deus. É o que nós vemos como a única regra infalível de fé e prática. Quando nós vamos para a carta de Paulo a Timóteo, segundo Timóteo, no capítulo 3, e o versículo 14 ao versículo 17, nós vamos ver isso, que é suprema e é uma regra realmente de fé e prática que nós devemos seguir. O versículo 14, Paulo fala a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de que o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. E o versículo 16, toda a Escritura divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. É um texto básico e interessantíssimo para nós que queremos continuar no projeto do discipulado, de sermos discípulos e seguidores de Jesus. As doutrinas bíblicas reproduzidas no material didático servem como padrão, né, para o viver diário e a formação do caráter cristão. Quando nós vamos para Salmo 119 e o versículo 105, que está aí na sua lição, o que o versículo diz? Que a tua palavra, né, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, quando se fala de luz para o caminho, luz para os pés, ela está nos clareando o caminho, nos dando norte, nos dando rumos. É como se nós estivéssemos em um terreno com raízes, com pedras, e a gente, com essa luz da palavra, a gente não tropeça, a gente não se enrosca, né, em qualquer raiz, em qualquer obstáculo que tenha na nossa frente. Então esse currículo, esse conteúdo nos faz ser verdadeiramente servos do Senhor. Esse conteúdo, ele expressa a ortodoxia professada pela Assembleia de Deus. Ortodoxia, o que é? Perseverar, permanecer, né, não mudar, né? Então, ela mantém a unidade doutrinária e também ela combate as heresias. Daí a importância de nós termos como currículo adotado a palavra de Deus. Essa frase final que nós temos aí na lição diz: mantenha a unidade doutrinária, mantenha a doutrina, os ensinamentos, né, os preceitos do Senhor, e
mais importante ainda, eu não diria mais importante, mas também importante quanto, é combate às heresias. Se você conhece as Escrituras, se você tem base bíblica, você não é levado por qualquer ensinamento errado, não é verdade? Você permanece nos ensinos da palavra de Deus. Vamos falar um pouquinho da prática pedagógica. O que é pedagogia? Pedagógica é o estudo teórico, né? É o estudo prático na educação. Na escola dominical, a gente observa uma metodologia. Exemplo disso é o objetivo que nós temos a alcançar em todas as lições. É indispensável, é indispensável. Nós temos objetivos, né? Os 3 tópicos, a gente tem os objetivos a alcançar. Louvado seja o nome do Senhor. Falando nisso, esse primeiro, como nós já estamos vendo, ele é frisar que o crente precisa estudar a Bíblia até a volta de Cristo. Eu estudei a Bíblia, eu conheço tudo. Não conhecemos. Cada dia que nós vamos estudar a Bíblia, ela nos fala de uma forma, ela nos corrige, ela nos desperta a prosseguir um rumo corretamente dentro dos princípios de Cristo. É indispensável que o texto bíblico seja o referencial. A referência é o texto bíblico para permanente ou para permanecer na prática pedagógica. O ensino deve ser apenas, ou não deve ser apenas, uma transferência de conhecimento. Me fez lembrar, irmãos, da epístola de Tiago, quando Tiago diz: mostra a sua fé sem as obras, mostra as obras sem a tua fé. Então é preciso que não seja apenas um intelectual, conhecedor, né? A Bíblia conhece de capa a capa, mas não leva a sério, não pratica. Então isso não leva a lugar nenhum. É preciso conhecer, sim, mas é preciso primeiramente nós praticarmos aquilo que nós conhecemos. É isso que Tiago nos convida a fazer. Aqui diz que nos estudos dessas verdades, né, não apenas a transparência, o conhecimento nos estudos dessas verdades, deve instruir, deve expor e corrigir o erro. Então não adianta nós conhecermos e não permitir que ela mude a nossa vida, e não permitir que ela modele. A palavra de Deus, pelo contrário, ela precisa sim modelar a nossa vida. Quando ela começar a modelar e trazer efeitos, a gente está bem, graças a Deus. 2 Timóteo 3:16, é muito forte esse versículo, não é? Olha lá, nós já até lemos agora há pouco, 3:16, toda a Escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então eu convido meu amado irmão e irmã que está nos acompanhando nesta manhã, é que não sejamos então, não tenhamos a escola bíblica dominical apenas para nos encher de conhecimento, né? Mas que ela venha a trazer correção, a instruir, né? a expor a palavra, e que a gente venha nos corrigir diante dos seus ditames, das suas regras. Essas verdades reveladas, evidentemente, da palavra de Deus, devem produzir verdadeira transformação. É o que nós estamos acabando de falar, da velha natureza humana. Nós vamos ler Efésios 4:22 e 23, que vai expressar isso. Efésios é uma epístola que chama muita atenção com relação a esses princípios, e o versículo Efésios 4:22 e 23, que diz assim: que tanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Glórias ao Senhor. E termina aqui: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, a palavra de Deus, esse conteúdo, essa
prática desse conteúdo pedagógico nos leva à transformação de uma natureza velha e sermos novos crentes. O apóstolo Paulo diz que nova criatura era quando ele veio para Cristo, né? Assim, estaremos ou conheceremos, né? Ou atestaremos, por melhor dizer, o novo nascimento e também o crescimento espiritual que está registrado em 1 Coríntios 6 e 10. 1 Coríntios 6 e 10, nós vamos nos deparar com um versículo bastante importante, 10 ao 12, né? Que diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, querido, que haja realmente crescimento, que nós venhamos mudar dia a dia, sermos melhor crentes, melhor cristão, melhor discípulo, melhor servo do Senhor. O padrão ético-moral, irmãos, que é o pontinho 3 aí. A fundamentação para a ética e a moral cristã, claro, está na Bíblia. Nós nos fundamentamos nela para a ética moral cristã. O texto bíblico é divinamente inspirado, portanto, ele permanece inalterado. O próprio Jesus, quando ele professava ali no capítulo 24, né, de Mateus capítulo 24 e o versículo 35, nós vamos ler esse versículo, fazer questão, é importante. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, todas as exigências, todas as promessas e profecias na Bíblia, tudo vai se cumprir. Ela é imutável, ela é inspirada para continuarmos nos baseando nela para sermos melhor cristão. A fonte de autoridade é imutável com relação aos valores cristãos que são permanentes. 1 Pedro 1:23, que reforça ainda mais o que nós estamos falando e estamos nesta manhã compartilhando com os irmãos. 1 Pedro 1:25, que diz: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Não muda, permanece a mesma, permanece sendo imutável. No propósito de cumprir o seu papel de instituição educadora, a escola bíblica também atua como uma multiplicadora dos princípios éticos e dos valores morais da fé cristã. Nós encontramos esse versículo na lição, na leitura em classe, que é o versículo 6, né, do capítulo 4 de 1 Timóteo, propondo estas coisas aos irmãos. O apóstolo Paulo estava pedindo para que Timóteo propusesse essas coisas, falasse, instruísse, né? Então, propondo essas coisas, estou propondo para que você proponha aos irmãos que será bom ministro de Cristo, criado com as palavras de fé e da boa doutrina que tens seguido. Esses são os conselhos de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler a sinopse desse primeiro ponto, que diz: a escola dominical é um espaço de incentivo ao estudo da palavra, da prática, das Sagradas Escrituras, portanto, um local de crescimento espiritual, tanto individual quanto coletivo. Querido irmão, busque alcançar mais irmãos que às vezes não são assíduos à escola bíblica dominical, mostra a eles a importância, como você tem exemplo disso, mostra a importância que eles venham ser alunos, porque estando
dentro desse processo de educação, desse processo, desse currículo pedagógico, essa educação pedagógica, vai estar mais firmado, não é? Vai estar firmado e servindo a Deus com graça, com sabedoria, debaixo das instruções do Senhor. A educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Irmãos, a importância de nós lermos. Nós não temos muito essa tradição, esse costume, né, de ler. Ainda mais hoje que a gente, até mesmo pelo WhatsApp, hoje é muito mais fácil você ter um áudio, né, do que você ler alguma coisa. Mas nesta manhã eu estou convidando você a deixar um pouquinho de lado tudo isso e entrar mesmo na leitura da palavra de Deus. Porque quando você lê, quando você aponta, quando você volta a ler, reler, você está gravando isso na mente. Glória ao Senhor. Então vamos ter essa forma, né, de guardar, evidentemente, lendo a palavra de Deus. Bom, o conceito de educação cristã. Educação no latim é educare, é guiar, instruir, conduzir para fora. No Novo Testamento, destaca-se a palavra grega paideia, com o sentido de instrução. Então, educação, instrução, esse é o conceito. Quanto à aplicação às crianças, é interessante isso aqui. A palavra tem sentido de treinamento e correção. Vamos para Hebreus no capítulo 12, que a gente vai ver essa diferença do ensino voltado para as crianças e também para os adultos. Aliás, a escola bíblica dominical, nós alcançamos todas as faixas etárias, graças a Deus, desde o maternal, né, até os adultos e também o discipulado. Hebreus 12, versículo 5, são alguns versículos, mas vamos ler o versículo 5, por exemplo. E vos conhecestes não esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Meu filho, não despreze a correção do Senhor, não desmaie quando por ela fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer o que recebe como filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há quem o pai não corrija. Então, essa educação cristã, esse conceito, lendo aqui no capítulo 12 de Hebreus, a gente vê que é como corrigir um filho. Ela corrige exatamente como criança, como filho, instruindo, corrigindo e daí por diante. Quando aplicada aos adultos, se refere ao que desenvolve a alma, já é algo mais intelectual, espiritual, voltado a um crescimento espiritual. E ela também corrige erros, irmãos. E também vai confrontando com as paixões. 2 Timóteo 3:16, nós vamos ler 2 Timóteo 3:16. 3:16 de 2 Timóteo. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, quando voltamos para os adultos, ela além de corrigir, ela vai controlando as paixões, ou nos instrui, nos desperta a controlar as paixões. A educação cristã se fundamenta na relação divina. O livro-texto é a Bíblia e a sua ocupação é o ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas. Quando nós encontramos em Atos, no capítulo 15, é para vocês verem a necessidade de ensinar, né? A necessidade de ler, a necessidade do ensino propriamente dito. Nós encontramos em Atos, no capítulo 15, verso 35, um dos exemplos, né? 15:35 de Atos, e Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Irmãos, tem inúmeros exemplos, mas um dos exemplos de insistência no ensino foi o apóstolo Paulo, que nós estamos vendo aqui
né, para fortalecer aquilo que nós estamos falando. Quando nós vamos para objetivos da educação cristã, irmãos, para nós isso é como uma tradição, né? é como um mandamento. O próprio Jesus, vamos lá para Mateus, para a gente centrar e ver que a necessidade é nossa quando Jesus ele expressou esses versículos aqui, 19 e 20. Né? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, é um ide interativo de Jesus, é a grande comissão da evangelização, é o ensino, é como a tarefa principal da igreja. E nós estamos falando sobre o objetivo da educação, é nos construir grandes ensinadores, grandes multiplicadores do reino, da expansão do reino de Deus, e a gente deve ser discípulos na evangelização. É responsabilidade dos discípulos de Cristo evangelizar e ensinar. Quando nós falamos em 1 Timóteo 4 e 13, 1 Timóteo 4 e 13, a gente vai ver Paulo instruindo Tiago na área intelectual, isto é, na área do conhecimento. Olha o versículo 13 do capítulo 3, se eu não estiver errado aqui. 1 Timóteo 4 e 13, e não no capítulo 3, 4 e 13, irmãos. Olha aqui. Diz assim, porque, ou melhor, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Persiste em ler, persiste em exortar, persiste em ensinar. Era um jovem pastor iniciando a sua carreira e Paulo instrui. Então, é o que nós vemos aqui, a responsabilidade dos discípulos de Cristo a continuar nesse processo de ensino e de evangelização. É citado na lição, muito bem lembrado, o saudoso pastor, teólogo Antônio Gilberto, quando ele enfatiza, né, 3 principais objetivos da educação cristã. Ganhar almas para Jesus, ele citou 2 Coríntios capítulo 12, verso 15, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão, nós vamos ver Gálatas 5 e 22, e o treinar o cristão para o serviço do mestre. Vamos ler esse versículo, Gálatas 5 e 22, é muito conhecido, mas é bom a gente ler para termos esse conteúdo bem gravado em nossas mentes. O versículo 22 desse capítulo, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gente, nós só vamos conseguir tudo isso aqui se nós mergulharmos na palavra de Deus, dentro desse processo de educação cristã, não é? Esse grande homem que eu tive o privilégio de conhecer e ouvi-lo pessoalmente falar. Então, esses 3 principais objetivos é justamente ganhar almas, desenvolver espiritualidade do caráter cristão, que nós já acabamos de ler aqui, né, os frutos do Espírito, e treinar o cristão para o serviço do mestre, que nós vamos ver em 2 Timóteo 2 e 15. 2 Timóteo 2 e 15. 2 Timóteo 2 e 15, meus irmãos. Glórias ao Senhor. 2 e 15 diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Como é que nós nos vamos apresentar, né, como um bom obreiro, como um bom crente? É manuseando a palavra, é lendo, é buscando os ensinamentos da palavra do Senhor. E nós vamos completar esse ponto 2 falando da capacitação dos alunos. O que significa, irmão? Claro, tornar capaz, é preparar, é qualificar
o aluno, o crente, o discípulo, o cristão, para cumprirmos os quesitos da palavra de Deus. O processo de desenvolvimento do caráter e habilitação do cristão para servir o reino de Deus acontece por meio do estudo acurado da Bíblia. Nós só vamos, esse processo de desenvolvimento do caráter, claro, essa habilitação nós só teremos quando nós entrarmos pelo estudo da palavra de Deus. Então, irmãos, nós estamos aqui nesta manhã, justamente tudo que estou falando está se cumprindo agora, nesse momento. Mas é claro que nós temos que alcançar muitos outros que estão distantes, às vezes não querem, por ser um domingo, e acham que é uma escolinha, e não é escolinha não, é uma escola mesmo, é um seminário super importante que nos faz ter uma vida abençoada no nosso ministério, no processo de servirmos ao Senhor. Aqui só alcançaremos essa meta por meio da leitura diária das Escrituras Sagradas. Salmos é muito conhecido, mas nós vamos ler Salmos 1, não é verdade? Que fala de meditar na lei do Senhor, aquela coisa toda, que é em especial, é maravilhoso. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tem que ser então uma sequência, né? Tem que ser uma prática diária, nós lermos, meditarmos na palavra de Deus. E o que mais chama atenção nesse ponto que nós estamos vendo aqui no ponto 2, irmãos, é justamente sobre a iluminação do Espírito Santo, sem o qual nós não vamos conseguir. Nós precisamos recorrer, nós precisamos permitir que o Espírito Santo, ele ilumine, ele nos capacite, né? Apóstolo Paulo fala, a minha capacidade, a nossa capacidade vem do Senhor. Não foi com palavras minhas, com palavras persuasivas, mas do Senhor. Efésios 1:17, nós vamos ler esse versículo, que é extremamente importante. Efésios 1:17 e também o versículo 18, que nos fala, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito, olha aqui, irmãos, o Espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Louvado seja a Deus. Então, não vamos esquecer jamais de recorrermos e permitir que nós sejamos espirituais, irmãos. Nós já estamos falando aqui que não adianta nós sermos meros conhecedores, né? Mas precisamos ser praticantes, precisamos estar inseridos dentro desse processo, glória a Deus, para sermos melhores cristãos dentro de um caráter. Deve ser aplicado os princípios de hermenêutica. O que é isso? Né? São regras gramaticais, nós vamos ver o contexto histórico, o contexto literário, né? E aí diz a palavra de Deus, examinai tudo, retende o bem. Isso está escrito em 1 Tessalonicenses 5:21. Que o Senhor continue abençoando, permaneça ainda conosco, vamos prosseguir. Nós vamos ler a sinopse do 2 para concluirmos e prosseguir para o terceiro ponto. Glórias ao Senhor. Permitamos que o Espírito nos faz memorizar esse ensinamento desta manhã, que nós estamos fechando o trimestre, né, irmão Igor? Estamos fechando o trimestre e já prosseguiremos, evidentemente, com a nova lição que deve chegar. No Novo Testamento, Jesus Cristo é chamado por mais de 10 vezes de Rabi, que quer dizer mestre, né? Nosso grande mestre nos ensina continuamente sobre a importância da educação, exortação e instrução da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a parte final, que é preciso ler a Bíblia
diariamente. Acho que aqui vai fortalecer um pouquinho mais, esse ponto vai nos fortalecer um pouquinho mais a leitura, a disciplina cristã, que é o primeiro ponto, a leitura e a disciplina cristã. Quando nós ouvimos falar de disciplina, já nós pensamos em castigo, já pensamos em punição, né? Mas na verdade significa, mais importante para nós aqui, é a questão de ordem, de obediência às regras, né? Ser disciplinado, termos disciplina. Porque a disciplina, quando ela é imposta por Deus, aí ela vem realmente como castigo e punição, né? Mas nesse caso a disciplina na forma de nós nos disciplinar. A disciplina fala de um conteúdo, né, para ensinar algo. O termo discípulo está relacionado com, o termo discípulo está relacionado com a disciplina. É bem verdade. Por isso, todo autêntico discípulo é preciso ser disciplinado. Que nesta manhã a gente possa fazer uma retrospectiva, uma investigação em nós mesmos, se nós somos disciplinados em tudo, irmãos. Disciplinado lá fora, secularmente falando, e disciplinado na nossa vida perante o Senhor, diante do Senhor, para nós satisfazer e alcançar bênção na presença de Deus, uma vida saudável, espiritualmente falando. O exemplo, um dos exemplos, é o zelo espiritual. O zelo espiritual de um discípulo de Cristo repousa na prática das disciplinas cristãs. Nós precisamos das disciplinas cristãs, né, e buscarmos ser zeloso espiritual. Um outro zelo é a prática da oração, leitura e do jejum. A disciplina não é um meio de salvação, é muito bom nós lembrarmos, irmãos. Repito, então não devemos ter apenas um conhecimento, né, superficial, mas praticar esse conhecimento, deixar que esse conhecimento nos modele, nos mude. Olha aqui, disciplina não é meio de salvação, mas por meio dela nós conhecemos a perfeita e vontade de Deus. Nós lemos isso em Romanos, né, 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, né, para que sejam... Vamos ler esse versículo para a gente não citar, que é ruim a gente citar e não ler. Romanos 12, muito conhecido, deveria ter de cor, mas não tem. Diz assim, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racionais. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Louvado seja Deus. Então a disciplina é importante nós estarmos debaixo dela. A disciplina cristã requer regularidade e prioridade na busca da santidade. Irmãos, lá no capítulo 6 de Romanos, né, a gente vê no finalzinho, no versículo 22, onde diz que os que foram batizados, deixaram o pecado, não permaneceram no pecado, não é verdade? E o versículo 22 pergunta, ou diz, mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Então, essa disciplina, o conhecimento da palavra, a prática da palavra, ela vai trazer essa regularidade que deve ser uma prioridade à santificação, evidentemente. A leitura da Bíblia deve ser diária. Vamos ler Salmo 119 e verso de número 97. Salmos 119, verso 97 diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Vamos ser como esse salmista, irmãos? Quanto amamos mesmo a lei do Senhor? Nela meditamos todo dia? É isso que a palavra nos convida, é isso que o ensinamento desta manhã nos convida. Louvado seja Deus. Eu sempre gosto de falar que é bem verdade que aqui nós estamos vendo 3 pilares importantes, oração, leitura e jejum, e eu gosto muito de falar oração, leitura e a meditação. Oração,
leitura e meditação. Você lê, você medita enquanto você ora. Esses 3 pilares devem ser uma prática na nossa vida. A leitura e o aprendizado. Vamos para frente. O aprendizado é parte da vida de um discípulo. Claro, irmãos. Discípulo é um aprendiz, não é? É um aprendiz. Olha aqui. Porque discípulo significa literalmente aprendiz. Dentro da pedagogia, ler é aprender. Ler e aprender a pedagogia. Lemos, é evidente, não tem outro jeito. Por meio da leitura bíblica, aprendemos acerca de Deus e de seu plano de salvação. Romanos 1, 2 a 4. Vamos ler esse versículo, irmãos? Pega a sua Bíblia aí, vamos ler que é interessante. Romanos, capítulo 1, versículo 2 a 4. Capítulo 1 de Romanos, 2 a 4. O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarando filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o Senhor. Glórias a Deus. Então, aprendemos, irmãos, por meio da leitura bíblica, acerca de Deus e de seu plano de salvação, né? Nós só vamos saber qual é o plano de salvação para Deus se recorrermos à Bíblia. É muito fácil ouvir aí grandes e diversas teorias com relação à salvação, até mesmo a frase, todo o caminho leva a Deus. E nós sabemos que não é isso. Nós temos um plano de salvação da humanidade. Graças a Deus, que vimos em Cristo Jesus, como acabamos de ler aqui, né, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarando filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação e pela ressurreição dos mortos. Em Cristo abriu-se a possibilidade de nós renovarmos a nossa permanência na presença de Deus como filhos. Quando aprendemos com Cristo, tornamos parecidos com Ele. E é verdade, não é, irmãos? É verdade. Vamos ler Efésios 4 e 13, o que diz aqui? É interessante, enquanto mais a gente anda com Cristo, aprende com Cristo, a gente começa a praticar o que Ele pratica e, evidentemente, começamos a ser parecido mais com Ele. Diz o versículo, olha, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, até que todos chegamos à unidade de varão perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, o apóstolo, adverte a Timóteo a observar o aprendizado que o faria sábio para a salvação, pela fé que tem em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3, 14 e 15, para já irmos para o ponto final. 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, de que fostes inteirados, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Partindo para o final, a leitura e o devocional. Isso é muito importante para nós, irmãos. Olha, um dos aspecto da adoração é o culto devocional. João 4 e 23, é interessante nós lemos quando Jesus falou ali com os samaritanos, né? Em especial com a mulher samaritana, João capítulo 4, verso 23 e 24, vamos ver o que diz. Mas a hora vem, e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão
o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem, adoram em espírito e em verdade. Então, irmãos, nós observamos que não se refere somente ao culto público que prestamos no templo, e nem ao culto doméstico que fazemos, né? O devocional correto é aquele que somos praticado, ou que seja uma prática de forma individual. Quando nós lemos Salmos 55 e 17, o salmista fala: de noite, de manhã e ao meio-dia orarei ao Senhor, buscarei ao Senhor e o Senhor me responderá. Então, mostra-nos o devocional, isto é, dioturnamente nós apresentamos o nosso devocional com a nossa vida, né, com o nosso exemplo, com a nossa forma de tratar. Enquanto nós fazemos as nossas tarefas diárias, sempre temos em mente a responsabilidade de que somos servos do Senhor. E isso deve transparecer, não deve estar escondido a ponto de estar num lugar, às vezes há anos, e alguém dizer: eu não sabia que você era um crente, não sabia que você era um cristão. Mas deixa transparecer isso na sua vida, no modo de viver, nos seus exemplos, né? Isso será muito importante. Então, ele nos convida a ter um devocional diário. Isso inclui a oração, o louvor e a leitura bíblica. Observe que essa atividade fortalece a comunhão com Deus, irmãos. Vamos para finalizar, Salmos de número 119. Olha que interessante, irmãos. Salmo 119, vamos ler 3 versículos. Vamos ler o versículo 11, que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O versículo de número 15: em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. E o versículo 24: também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Irmão, que esses versículos seja uma realidade na nossa vida, que nós realmente não sejamos praticantes e não meros conhecedor da palavra de Deus. É o que nós falamos lá no começo, né? Temos não apenas superficial de ter conhecimento intelectual, mas que tenhamos a prática, que isso venha modelar as nossas vidas e nos fazer servos melhor do Senhor. O conhecimento bíblico e a interação da nossa declaração de fé expressa a ortodoxia pentecostal. Olha esse versículo e último que nós vamos ler, Judas 1 e 3, irmãos. Judas, lá próximo ao Apocalipse. Judas 1 e 3, para finalizarmos nesta manhã tão especial. Que o Senhor e o Espírito Santo nos ajudem a guardar esses ensinamentos e que eles sejam suficientes a nos mudar para melhor. 1 e 3 de Judas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Glórias ao Senhor. Que a gente esteja inteirado com esses ensinamentos. Leiamos somente a sinopse do ponto 3, para a gente terminar em nome de Jesus. Quem deseja ter Jesus como mestre, precisa se portar como um discípulo aluno. A prática diária da leitura bíblica é uma disciplina primordial ao genuíno discípulo de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a sua graça e que a gente permita que esses ensinamentos mude as nossas vidas. Deus que abençoe. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, que ensino precioso para a nossa vida. Como a palavra de Deus, irmãos, é uma ferramenta eficaz para
conduzir a nossa vida e, com certeza, irmãos, nos educar para sermos crentes fiéis ao Senhor, servindo a Ele com alegria e integridade. Queridos irmãos, eu quero, antes de nós darmos os nossos avisos, fazer um convite muito especial. Se você, amado irmão, amada irmã, que está aqui nesta manhã acompanhando a nossa Escola Bíblica Dominical, ainda não conhece uma das nossas igrejas, eu deixo esse convite para você, irmão. Venha de forma presencial. Eu sei que nós temos toda uma programação online, mas os irmãos podem, de forma presencial, estar conosco aqui na nossa sede ou em uma das nossas igrejas nos bairros, nas nossas congregações, para juntos, de forma presencial, cultuar ao Senhor conosco. Tenho certeza, irmão, que será bem recebido e vai ser um prazer para o nosso coração acompanhar o irmão em um dos nossos cultos ou até mesmo na Escola Bíblica Dominical. E falando da nossa programação, nós temos cultos transmitidos de forma online aqui no nosso canal no YouTube e no Facebook, toda terça-feira às 7h30, também às quintas-feiras e também aos domingos. Então nós temos nossos cultos transmitidos aí 3 vezes por semana para os irmãos que não podem estar nas nossas igrejas de forma presencial, também louvarem e cultuarem ao Senhor no seu lar. E também, irmãos, nós temos a programação presencial. Então nós temos aqui na nossa sede cultos na terça-feira às 7h30, também às quintas às 7h30 e aos domingos às 7h da noite. Também nas nossas demais congregações, nós temos os nossos cultos praticamente toda quarta-feira, às sextas-feiras e também aos domingos. E lembrando que nós temos em todas as nossas igrejas, no domingo pela manhã, a Escola Bíblica Dominical. É onde nós nos reunimos, é onde nós juntos aprendemos a palavra de Deus com os nossos professores, toda a equipe da Escola Bíblica Dominical e também com os irmãos da nossa igreja. Então, irmãos, é muito bom estarmos aqui online aprendendo a palavra de Deus, mas não substitui, irmão, passa de longe como é gostoso nós estarmos de forma presencial. Então venha, faça parte, seja um aluno da Escola Bíblica Dominical e nos visite, irmão, nos dê o prazer da sua presença para juntos nós estudarmos a palavra de Deus. E lembrando também, irmãos, que a Escola Bíblica Dominical é sim um bom ambiente para nós ofertarmos e contribuirmos com a obra do Senhor. Então os irmãos estão vendo aqui na nossa tela as nossas contas bancárias, também a nossa chave Pix, onde os irmãos podem enviar suas ofertas e seus dízimos e assim contribuir com a obra de Deus, contribuir com a Escola Bíblica Dominical, contribuir com a santa obra do Senhor. E lembrando, né, quando a gente ouve aquele ditado, sabe que é uma grande verdade, que o cofre da igreja é o bolso dos irmãos. Então, quando os irmãos contribuem, irmão, nós podemos abençoar a obra de Deus e, com certeza, irmão, receber de Deus uma recompensa. Fazemos isso, irmãos, não com dureza de coração, não com peso, por obrigatoriedade, não. Fazemos isso com alegria e contribuímos e ofertamos na casa do Senhor, irmãos, com alegria. Então, que Deus abençoe a sua vida, irmão, por ter ficado conosco até aqui, aprendido a palavra de Deus, que o Espírito Santo toque no seu coração e que você seja transformado pela sua palavra. Nós nos vemos, daqui uma semana na Escola Bíblica Dominical e antes, quero junto com os irmãos fazer uma oração de agradecimento ao Senhor. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, reunidos, Senhor, em prol da Tua palavra. Pai, nos ensina nesta manhã, cada vez mais, nos dê, Senhor, uma porção da Tua sabedoria, da Tua graça, derrame sobre nós a Tua misericórdia, Pai, para colocarmos em prática tudo o que aprendemos nessa manhã. Seja conosco, com os seus filhos, com a Tua igreja e que nós tenhamos em Ti, Senhor, o centro de nossas vidas. Nos guie, Senhor, ao longo desse domingo, nos dê um domingo de paz, de alegria, abençoando os nossos cultos à noite, também a semana que se inicia, Pai. Guarde cada um dos irmãos, que nós tenhamos, Senhor, em Ti a certeza da nossa fé, da nossa vida. Continua conosco, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, Deus te abençoe. Nós nos vemos daqui uma semana na Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Deus te abençoe.